Fala, querida nação rubro-negra, aqui é Cláudio, do canal Arena do Flamengo. Parece que, segundo informações, os nossos jogadores estão treinando, estão sendo exigidos bastante pelo novo técnico e a sua comissão. Isso é muito importante para bons resultados. Eu acredito que nós vamos estar vendo as ideias do Sampaoli daqui a 3, 4 jogos. Antes disso, eu acho que é muito tempo. Segundo informações, hoje nós vamos ter às 19 horas um protesto na Gávea, protesto pacífico, aonde torcedores estarão nos representando. Se eu tiver oportunidade, eu estarei lá, no, cobrando uma postura diferente do nosso presidente, do nosso vice-presidente de futebol. Isso é muito importante. As manifestações, elas são saudáveis, principalmente quando elas não envolvem violência e quebra-quebra, mas a manifestação do torcedor do Flamengo pode produzir mudanças mais do que a gente espera, e isso é muito importante. Nós somos mais de 40 milhões de torcedores, isso conta muito, e os investidores do Flamengo estão de olho nisso. Quanto mais o Flamengo alavancar, quanto mais o Flamengo crescer, quanto mais o Flamengo vencer, bom para quem investe e bom para nós, torcedores do Flamengo. Eu queria conversar com vocês hoje algo, sem entrar em detalhes, sobre essa Liga Brasileira que estão querendo fundar, que estão querendo colocar em prática. Eu acho que já começa errado quando começam os mimimi, os tititi. Eu acho que todos os clubes do Brasil, se querem mudar de patamar, principalmente quando são comparados aos clubes europeus, eles precisam ser profissionais. E o profissionalismo, ele começa dentro do clube. Por exemplo, o Flamengo, ele faz uma boa administração financeira, eu não posso negar isso, mas peca, ou seja, ainda é amador quando se diz da administração do departamento de futebol. Nós precisamos de um gerente de futebol, um cara que conheça, um cara que saiba qual é a sua função e um cara que faça o melhor, entre outras pessoas que nós necessitamos. Estou falando isso aqui para que ninguém ache que eu estou passando a mão na cabeça do Flamengo. Pelo contrário, todo torcedor rubro-negro, ele torce para o Flamengo melhorar em tudo, porque melhorando em tudo, o patamar nosso cresce cada vez mais. Agora, eu queria que nós refletíssemos que as pessoas elas precisam entender o tamanho de certos clubes, a história de certos clubes. E isso foi construído, isso não nasceu de um dia por outro. E os investidores no Brasil e fora do Brasil, eles também observam isso. Então, eu sou a favor, sim, da criação de uma liga, mas esse papo de divisão por igual em tudo, quem toma prejuízo são os grandes clubes. Acredito, sim, que os pequenos clubes e médios clubes podem e devem crescer, torço para isso, mas o crescimento começa dentro do clube, com profissionalismo. Veja, dar um exemplo para vocês. Antes dessas gestões que vieram e mudaram o Flamengo com bandeira de Melo, nós arrecadávamos muito dinheiro, mas, entre aspas, o dinheiro ia para o ralo. Por quê? Falta de administração. Imagina se na minha época de Flamengo, na época em que Zico, Leandro, Adílio, Moser e outros jogavam, nós já tivéssemos tido uma bandeira de Melo para coordenar as mudanças do clube, o que nós seríamos hoje, em 2023? Entende o que eu estou falando? Eu vou passar os dados aqui para você, que o Fabrício da Flanação VP passou no seu canal, o crédito é dele, para que a gente reflita sobre isso. A primeira rodada do Brasileiro. Olha só o detalhe.
Flamengo, público, 42.848. Corinthians, 41.304. Palmeiras, 35.835. Atlético Mineiro, 34.980. Com todo respeito àqueles que não têm as mesmas torcidas desse clube, a pergunta que eu te faço, e por favor, seja sincero, dá para ter uma divisão de renda igual? Não tem como. Não tem como. Podemos sim buscar algo mais justo para os clubes que não têm tanta, tanta visibilidade, que não têm tanta torcida, até porque eles precisam crescer e precisam sobreviver. Podemos e devemos, mas a gente não pode prejudicar aquele que já está historicamente em outro patamar. E aí o que a gente ouve hoje é muito mimimi, é muita conversa fiada. E eu, como flamenguista, vocês lembram do chamado Clube dos 13? Lembram? Pois é, eu me lembro. Foi um campeonato muito legal, muito difícil. E o Flamengo foi campeão. E o que estava acertado é que não haveria cruzamento entre um módulo e outro. Quem saiu perdendo foi o Flamengo. Isso significa o quê? Falta de profissionalismo, falta de organização. Então, apesar das críticas que eu faço ao atual presidente do Flamengo, eu acho que a posição dele em relação a essa liga é correta. Ele está certo, tem que agir. Nós temos que defender os nossos direitos, assim como o Corinthians, assim como outros clubes. E as coisas têm que ser feitas de forma coerente. Porque na hora que o investidor vem, é óbvio que ele vem buscando aquele clube, isso não tem como fugir disso, aquele clube que pode trazer maior retorno financeiro a ele. E enquanto o Brasil não mudar em relação a isso, nós vamos ficar muito além, muito atrás do campeonato europeu e de outros campeonatos. Produzimos craques. E há quem diga, e eu acredito que isso ainda é uma realidade, que nós teríamos condições, nação rubro-negra, secador, de fazermos três seleções. Os nossos craques, a gente cuida, eles brotam nas nossas bases e a gente vende. E aí eu pergunto a você que me ouve também. Hoje, muita gente tem um pacote para ver os campeonatos lá de fora. Por quê? Porque existe profissionalismo. E é o que tem faltado no Brasil, o que tem faltado no clube, nos clubes, o que tem faltado nessas lideranças que querem criar uma liga, mas ao mesmo tempo não pensam de forma profissional. E isso prejudica não só o Flamengo, mas prejudica o seu time também, secador. Porque isso daí faz com que nós venhamos a continuar no amadorismo. Veja, eu ouvi de vários flamenguistas, errei na colocação, antes de 2019, tinha pessoas que não estavam ligando mais para o futebol do Flamengo, mesmo flamenguista, e também para o futebol brasileiro. Aí veio um cara lá de fora que a gente nem conhecia, o Jorge Jesus, veio para o Flamengo, fez um ótimo trabalho, ao ponto dos secadores, às vezes, eu tenho pessoas que fizeram isso, deixar de ver o jogo do seu próprio time para assistir o jogo do Flamengo. E eu, com toda sinceridade, eu pensei assim, caramba, a vinda do Jorge Jesus vai ser uma boa não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro. Aí nós temos, às vezes, juízes que não são tão preparados, bandeirinhas, e presidentes
vice-presidentes de futebol, diretores. E aí como é que fica? Vocês pensam que a torcida não percebe isso? A torcida percebe. Queria saber o comentário de vocês, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam, se vocês querem acrescentar. Eu não sou dono da verdade. Você, flamenguista ou secador, tem o direito de pensar o contrário. É um direito que lhe assiste e eu respeito. Gostaria de convidá-los também a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, ativar o sininho e nos ajudar a crescer. Somos um canal ainda minúsculo, mas como eu creio que ninguém nasceu grande, nós podemos também crescer com a sua ajuda em prol do Flamengo, em prol da torcida do Flamengo e, como eu falo sempre, que possamos mais à frente somarmos com outros canais raízes, canais realmente flamenguistas, que representam tão bem não só a nação rubro-negra, mas também o Clube de Regatas do Flamengo. Eu agradeço a sua atenção, vamos torcer para que o Sampaoli faça um ótimo trabalho, para que ele cobre bastante dos jogadores e para que a gente possa voltar a ver uma vitória com um jogo que agrada a nação rubro-negra. Um forte abraço a todos, grato pela atenção, obrigado por tudo.